aqui o pastor Cláudio Galais, né? Errei o nome, não. Eita glória. Vai estar ministrando. Deixa Deus te usar, como já tem usado, tá? Alimenta este povo que nós estamos aí sedentos desse alimento. Glória a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer a vocês, antes de qualquer coisa, a minha gratidão, a minha alegria por poder vir a esse lugar. Eu confesso a vocês que o que Deus faz na gente e através da gente são coisas que não estão pré-montadas e nem arquivadas nos nossos pensamentos. É por isso que quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 3, versículo 20, ele diz que muito mais além do que pedimos ou pensamos, é o que Deus faz abundantemente na vida daqueles que nele esperam. Aleluia! Então eu quero ser grato a Deus, pois eu reconheço que não há mérito algum em mim para ter saído do Brasil e estar com vocês aqui na Europa, nesses 2 finais de semana seguidos, no anterior lá em Portugal e por esta ocasião aqui com vocês, celebrando ao Senhor em 2 eventos que enaltecem ao Deus dos homens. E eu quero dizer a vocês que isso é uma coisa que ultimamente não tem acontecido mais na igreja. Os homens se posicionarem para celebrarem ao Senhor. Então vocês lá de Cruz de Pau e vocês aqui na Bélgica estão de parabéns por estarem trabalhando na obra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, eu não pretendo ser prolixo, então abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Juízes, na temática proposta por vocês mesmos. Enquanto vocês vão encontrando, quero agradecer ao pastor Renan, agradecer a sua esposa, pastora Sayonara, louvar a Deus pela vida do Caleb, que criou toda essa situação, viabilizando a possibilidade de que eu estivesse tanto com ele quanto com vocês aqui. E eu quero dizer também a vocês, meus irmãos, que nós somos uma equipe lá em casa. Eu vim sozinho, mas eles estão comigo agora, nesse momento. A esposa, a irmã Ayla, sintam-se abraçados por ela e pelos meus 3 filhos, Levi, Cláudio Júnior e a irmã Caçulinha Elisa Clare. Todas as vezes que eu venho pregar, eu sempre tenho tido o apoio dos bastidores deles. Eles sempre têm intercedido. Então a gente trabalha em equipe, a nossa família faz a obra de Deus em união. E eu quero que vocês sintam-se abraçados pela minha família. Olha, eu fui informado acerca do tema. Eu estou aqui com um esboço pronto para tratar com vocês aqui dos pormenores de cada um desses versículos do capítulo 6. Eu tenho aqui pelo menos umas 10 páginas para a gente esboçar e pensar sobre todo o contexto do capítulo 6. Mas enquanto o culto foi acontecendo, Deus foi direcionando a minha visão, e quando Deus faz ampliar o nosso ângulo de visão para compreender o que de fato precisamos ver, fica mais fácil mostrar também para a igreja o que já estamos vendo. Então eu quero falar dentro de uma perspectiva totalmente oposta. Eu falaria aqui sobre 7 lições que Gideão tem a nos ensinar, mas já mudei. Eu mudei, na verdade, não, né? Eu só não tinha entendido o que Deus já queria, porque na verdade Deus nunca muda nada, é a gente que não compreende, não é verdade? Então eu vou ler com vocês o mesmo texto que vocês escolheram como tema, estão decididos a refletir sobre ele, que é os versículos 11 e 12, do capítulo 6 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. Podemos ler, meus irmãos? Amém. Vamos ler todos juntos.
eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Eu queria que vocês lessem atentos, com muita atenção. Leiam de forma bem minuciosa. Atentem-se aos detalhes desses dois versículos. Então, o anjo do Senhor. O anjo aqui está com A minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo. Vale lembrar que eu estou lendo aqui na tradução revista e corrigida segundo João Ferreira de Almeida. A maioria de nós, nesse tempo, lemos nessa versão, mas pode ser que alguém esteja com uma nova Almeida atualizada, ou com a King James, ou com a NVI. Isso pode variar de um contexto para o outro. Mas, na sequência, vocês vão compreender. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se. O que o anjo fez, gente? Assentou-se. E onde é que ele estava? Debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Onde é que ele estava malhando trigo, gente? No lagar. Para o salvar dos medianitas. Então quer dizer que existe um propósito pelo qual ele altera a funcionalidade do ambiente onde ele malha o trigo. É para salvar dos medianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor. Qual é a sua versão aí? Letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Só na sua que está minúscula. Todos os outros estão maiúsculas? Sim. Ok. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Muito obrigado, meus irmãos, pela gentileza. Retornai aos vossos assentos. Veja bem, eu quero fazer algumas perguntas para esse texto, e à medida que nós perguntarmos juntos, que Deus responda-nos cada uma delas através da iluminação do seu Espírito. Antes de qualquer coisa, eu queria já informar que todas as vezes que Deus vai executar uma obra, Ele se utiliza de um lugar, Ele se utiliza de um tempo e Ele se utiliza de uma pessoa. Para toda obra que Deus vai realizar, haverá um lugar, haverá um tempo e haverá alguém que Ele use para que isso aconteça. Então, para Deus fazer obras revolucionárias, grandiosas, extraordinárias, Deus faz isso escolhendo um lugar, escolhendo um tempo e escolhendo uma pessoa. Vocês conseguem gravar isso? Não se esqueçam, por favor. Para esse lugar, para esse tempo, Deus escolheu a nós que aqui estamos. Se você compreender isso, a sua visão espiritual já vai começar a se abrir. Glória a Deus. Este é o lugar, este é o tempo e a pessoa é você. Glória a Deus. O lugar era em Ofra. O lugar era nas regiões pertencentes aos abiesritas. O tempo era um tempo em que o povo estava sendo oprimido por uma nação opressora, que levava toda a sua riqueza, e o indivíduo que Deus quis usar foi Gideão. Agora vamos pensar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero pensar com você, se você puder e quiser, vamos imaginar com a Bíblia aberta. Mantenha sua Bíblia aberta. Vá, por gentileza, em Juízes capítulo 2, versículo 10. Quando você chegar nesse texto, eu vou partir por esse princípio, senão vocês não vão compreender nada. Em Juízes capítulo 2, e versículo de número 10, dirá a Bíblia que, tendo já todos os filhos, todos os israelitas que vieram com Josué do Egito, ou do deserto, já falecido, esta nova geração que se levantou não conhecia ao Senhor. É isso que está escrito aí? Hã? Juízes capítulo 2, versículo 10. Ok?
Então Josué traz um povo com ele para dentro de Canaã. Vocês conhecem toda essa história bíblica. Eu acredito que eu estou pregando para uma igreja bem ensinada. Só de olhar para os olhos de vocês eu estou percebendo isso. Quando Josué entra para Canaã com Israel, ele vai tomar por posse o que Deus havia prometido. Detalhe, à medida que Josué vai existindo, o povo de Israel com ele vai existindo até que deixem de existir toda essa geração e uma nova geração se levante. Esse versículo 10 do capítulo 2 do livro de Juízes, sem dúvida alguma, é um dos textos mais tristes da Bíblia. Porque diferente do que Moisés fez com Josué, Josué não deu conta de fazer com a sua sucessão. Moisés morre, mas Josué leva adiante o projeto de Deus. Josué morre, não há quem continue levando adiante o projeto de Deus. Isso é muito preocupante, porque nós estamos falando do fim, ou pelo menos da interrupção de um projeto grandioso que Deus estabeleceu desde a eternidade. É um dos textos mais tristes da Bíblia, porque não há alguém que se apresente como voluntário para dar seguimento no projeto de Deus. Não há quem conhecia ao Senhor. E agora eu volto para o texto que estávamos, para que vocês compreendam. Deus resolve começar a contar com algumas pessoas. O período dos juízes levou aí em média 390, 410 anos, segundo a perspectiva de alguns teólogos. No máximo 410, vamos pela máxima. 410 anos em que 14 pessoas vão liderar o povo de Israel de forma teocrática. Vale destacar o fato de que, além desses 14, teve também Moisés e Josué, que foram líderes e não juízes, mas que se enquadram dentro dessa mesma perspectiva de liderança, que é a liderança teocrática. Entre os quais está Gideão, mas o problema aqui é que, como o povo não conheceu o Senhor, ora o povo está prevaricando na fé, está se apostatando dos princípios do reino de Deus, ora eles resolvem se arrepender, buscam ao Senhor, e nessa escala de altos e baixos, Deus vai permitindo que homens em seu nome se levantam para dar seguimento a essa obra. Até que chega um momento, chega a vez de Gideão, que está incluído entre esses 14 homens, e nesta ocasião, Deus resolve levantar Gideão para que o povo não seja mais oprimido pelos midianitas. E o que Deus faz? Deus envia um anjo. Só que o anjo, pela visão textual, não é um anjo que pertence a uma escala hierárquica angelical. Aqui, quando você olha para o texto e vê todo o contexto, o que se deslumbra é que esse anjo recebeu adoração. Anjo jamais receberia qualquer adoração. Então eu destaco o fato de que o anjo que se apresenta no texto, embora se apresente com a nomenclatura de um anjo, ele não é um anjo propriamente dito. É a figura teofânica do próprio Cristo que se manifesta para direcionar um tempo em um lugar através de um homem. Pastor, o senhor poderia explicar com mais clareza? Te explico. A matéria teofânica é uma variante do hebraico que é uma junção popular. Teofania, isto é, Deus manifesta. O anjo que se apresenta a Gideão não é um anjo como Gabriel que se apresentou a Maria para levar a mensagem do Salvador, ou como Miguel que desceu na ocasião da disputa dos principados e potestades que impediam a oração de Daniel descer. Aqui não é um anjo qualquer como os serafins que adoravam sobre o trono de Isaías 6, ou os querubins que andavam com as rodas do capítulo 8 de Ezequiel. Esse anjo aqui é a figura exemplificativa do próprio Deus. Deus é quem vai descer porque ele vai ser adorado por Gideão, e na frente você vai entender isso. E o texto mostra-nos que este anjo, que é a figura divina, quando desce, ele observa. Pastor, o senhor errou. Está escrito que ele assentou. Eu fiz questão de perguntar para vocês o que o anjo estava fazendo, e vocês responderam. E eu também fiz questão de frisar o fato de que eu precisava da atenção de vocês na leitura, e eu creio que vocês prestaram atenção. O anjo desce e se assenta no versículo 11. Mas ele só se apresenta no versículo 12. E o que isso quer dizer, pastor? Preste bastante atenção. Quer dizer que quando o anjo desce, ele não desce se apresentando. Ele desce, se assenta em uma penha e fica observando.
Então a primeira lição que eu preciso extrair do texto é: por que é que o anjo não desce e se apresenta imediatamente? Por que é que o anjo desce e se assenta? Porque todas as vezes que Deus vai dar testemunho de um homem como um homem de valor, antes, primeiro, ele vai observá-lo para testemunhar o seu valor. Não entendi, pastor. Deus deu testemunho de Jó tal como deu testemunho de Gideão. Aqui não é um anjo, é Deus dizendo: tu és um varão valoroso. Foi Deus que disse que ele era um varão valoroso, sim ou não, meus irmãos? Sim. Da mesma maneira, Deus falou acerca de Jó quando o diabo chegou no céu. Deus pergunta: tem visto o meu servo Jó? A expressão tem visto reitera a ideia de observar, observastes. E a ideia de observaste pela prerrogativa do texto é analisou de perto. Isto é, você chegou bem próximo e viu pertinho. Porque observastes é mais do que apenas ver. Pela perspectiva de alguém que vê pelo ambiente ou pelo horizonte. É alguém que analisa de forma próxima. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte: eu já vi quem Ele é. Ele é reto, Ele é justo, Ele é temente a Deus e Ele se desvia do mal. Deus também deu testemunho de Jó, porque antes de falar de alguém, Deus sempre observa esse alguém. E aí a gente precisa entender que qualquer pessoa que receberá um testemunho de Deus acerca de quem Ele mesmo é, ele receberá a observação divina. E aí eu já amplio mais ainda a sua visão para esse culto. Deus está observando a cada um de nós. Aleluia. E não é de longe, é de perto. Aleluia. Diz o texto que o anjo desce, se assenta, mas não se apresenta, como alguém que vem para assistir de perto o que Gideão fazia. E aí eu gostaria que você, caso queira, ou não se sinta obrigado a fazer, não se constranja, mas é aconselhável que faça. Depois você verifique na sua Bíblia, se quiser faça agora ou depois. Quando você vai no Salmo 89, versículo 20, o que é que está escrito lá? Quando você vai em Ezequiel 22, 30, o que é que está escrito lá? No Salmo 89, 20, se é que você teve o interesse de olhar, está escrito: achei a Davi, meu servo. É isso que está escrito no Salmo 89, 20. O que é que está escrito em Ezequiel 22, 30, pastor? Está escrito: procurei dentre vós um só homem que tapasse a brecha do muro, se colocasse na fenda e estivesse na posição, mas a ninguém encontrei. Vamos voltar lá em Juízes 2? Deus pega uma geração que não conhece Ele e vem observando. Vocês estão percebendo o que eu estou falando agora? Como é claro? Deus está observando, como Ezequiel disse que Deus procurou. Procurei. A primeira vez que o verbo procurar aparece na Bíblia é no Gênesis, quando Adão peca. Deus desce, diz o texto que Adão ali não estava e Deus o procura. E desde o dia que Deus procura o Adão fugitivo, além da adoração pela introdução do pecado, ele vai procurando até que Jesus encontra em Samaria uma mulher que diz: onde é certo adorar? No monte ou em Jerusalém? Aí Jesus vai falar: é chegada a hora e agora é. Que o quê? Que o Pai, Verdadeiros adoradores, o Pai procura os tais. Verdadeiros adoradores. Vocês estão acompanhando o raciocínio da procura? Deus está procurando desde sempre, até que pelo sacrifício de Jesus Ele torna possível a acessibilidade de todos nós sermos encontrados. Aleluia. Mas não é sobre isso que eu vim pregar. Vamos voltar para o verbo procurar. Ezequiel diz: procurei dentre vós um só homem que se colocasse na brecha, se encontrasse na fenda e se colocasse na posição, mas a ninguém encontrei. É Deus dizendo. Deus achou um no meio do caminho. É por isso que falou que ele é segundo o seu coração. Achei a Davi, meu servo. Aleluia. De vez em quando Deus está achando alguém para usar.
em tempos específicos e em lugares específicos. E nessa noite Ele está usando a minha boca para dizer: se eu passar aqui, eu posso contar contigo. Deus passou em revista. E quando Ele chega lá, sabe o que está no texto? Vocês vão entender mais agora, vai ficar mais claro agora. Quando Deus chega aqui para procurar quem é que pode ser enviado para essa missão, diz a Bíblia que todos os homens tinham se escondido nas cavernas. Todos os homens tinham fugido. Só Gideão estava malhando o trigo. Sabe quando é que Deus de fato nos usará de uma maneira muito maior do que o nosso próprio potencial? Quando nós nos colocarmos em uma posição de sermos diferentes no meio dos iguais. Aleluia! Se você puder e quiser, ajude a pregar, olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: enquanto todo mundo estiver correndo, Deus está contando contigo. Ou vocês estão pensando que Deus ia chegar para um homem e dizer: você é um varão? Porque quem está falando aqui é Deus. Vocês conseguiram compreender isso, né? Você espera que Deus desça e diga: você é um varão valoroso. Se você não estiver sendo diferente no meio dos iguais, dificilmente Ele vai fazer isso. A primeira razão pela qual Deus escolhe Gideão é porque Gideão não se iguala. Gideão não se contamina. Gideão não se equipara. Gideão se diferencia. Se você puder, não só para os homens, também para as mulheres, diga para essa pessoa que está ao seu lado aí: Deus está contando contigo para ser diferente. Se aqui na Bélgica a apostasia quiser engolir o pentecostalismo, você ainda será uma lâmpada de Deus acesa nesse lugar. Glória a Deus. O sentimento que nós, crentes pentecostais, temos é que a Europa está tentando apagar a chama do pentecostalismo, pentecostalismo no nosso coração. Só que tem um detalhe: sempre haverá remanescentes. Glória a Deus! E Deus está contando contigo para ser diferente de Deus. Aleluia! Deus chega, um monte de homem na caverna e um jovem malhando trigo no lagar. Dito isso, e eu disse isso só dentro de uma visão introdutória, uma guisa introdutória para te chamar a atenção para dentro da ideia central que eu quero pregar. 3 razões pelas quais Deus falou que Gideão é valoroso. Já parou para pensar? Vou falar só de 3. Vou ser enfadonho aqui. Primeira razão pela qual Deus falou com Gideão que ele era valoroso é porque ele estava no lugar certo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora, antes de eu dizer esse primeiro ponto, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Todos nós passaremos, missionária Sayonara, pastora, todos nós passaremos por um tempo chamado observação divina. Vai depender de nós e não de Deus se nós seremos escalados para missões que Ele tem a nos dar. Vai depender de nós e não de Deus se nós avançaremos em alguns projetos que Ele tem para nós. Aleluia! Eu queria que você, por 5 segundos só, fechasse os seus olhos e se imaginasse agora em um ambiente em que Deus está olhando para você e você não está vendo Ele. Se pegue agora imaginando em um lugar em que você está levando a sua vida normalmente, mas Deus está te olhando de perto. O que é que Deus vai ver você fazer enquanto Ele te olha sem você saber? Gente, é muito sério o que eu estou pregando, sim ou não? Se Deus não te pegar fazendo a coisa certa, no lugar certo e no tempo certo, vai dar errado. Essas são as 3 visões. Eu quero apresentar 3 perspectivas para essa mensagem. Deus chamou Gideão de varão valoroso por 3 razões. Primeiro, porque ele estava no lugar certo. Segunda, porque ele estava fazendo a coisa certa. Terceira, porque ele estava usando o tempo certo. Aleluia!
Por que ele está no lugar certo, pastor? Vamos comigo então. Eu vou voltar nos midianitas e vocês vão compreender. Eu só sei pregar ensinando e ao mesmo tempo que ensino, estou pregando, viu? Então vão recebendo o que Deus está falando, porque eu estou sentindo de pregar, não sei se você está sentindo de receber. Aleluia. Os midianitas representam o prejuízo moral, ético, social e financeiro dos israelitas. Diz a Bíblia, presta atenção nisso aqui. Eles plantavam, eles regavam, eles cultivavam, eles viam o produto do seu fruto crescer. Quando chegava o tempo da colheita, os midianitas vinham e diziam: vocês não vão colher. Você imagina a decepção do que é isso? Eu vou trazer de forma contemporânea para ficar mais claro para você, ok? Você trabalha um mês, 30 dias fechados. Eu não sei como é que funciona essa questão salarial aqui, como é que recebe, se semanalmente, quinzenalmente, se mensalmente, enfim. 30 dias trabalhados, imaginou? Fazendo hora extra, trabalhando até mais tarde, acreditando que você vai conseguir alcançar um objetivo por meio do suor do teu rosto. E quando chega o fim do mês, na hora do pagamento cair na sua mão, o patrão olha para você e diz: eu não vou te pagar. E mais do que isso, vou usar o seu dinheiro para fazer o que eu quiser para mim. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Ficou claro agora? Amém. Eles plantavam, regavam, cultivavam, e quando chegava a hora de colher, não sei se tem muita gente, eu sou mineiro lá do interiorzão, então eu imagino aquele negócio da capina, um carro enxada, surra a mão, dá calo na mão, vai lá, né? Põe o carro de boi para andar, parar a terra. Né? Na hora que chega aqueles milho bonito, bem florado, aquelas espigas verdinhas para você fazer um curau, um angu, um mingau de milho verde. E aí o que acontece? Lá vem os midianitas dizendo: plantar eu deixei vocês plantar, cultivar eu deixei vocês cultivar, mas colher é a gente que colhe. Levava tudo embora e não deixava nada para ninguém. O trigo que eles plantavam era todo levado pelos midianitas. E a Bíblia diz que eles eram numerosos como gafanhotos e vinham vorazes como devoradores sanguinários. A sua maneira punitiva de castigar era essa: tomar tudo que os israelitas tinham. E quando se ouvia rumores de que eles estavam se aproximando, todos os homens, em muita pressa, saíam em direção a cavas feitas nas cavernas e se escondiam com as suas famílias para não morrer. Gideão não aguentou ver aquilo a vida toda. Um dia lá vem os midianitas contra eles. Está todo mundo correndo para lá. Gideão pensou consigo: eu não vou correr. Pode ir todo mundo para lá, eu vou para cá. Olha como é que Deus está olhando para esse homem. Vocês estão vendo por que ele é valoroso? Alcançar valor não é brincadeira, não. Porque eu não estou falando não é de preço, viu, irmão? Estou falando de valor. Aleluia. Aleluia. E aí ele vai para o terreno do pai e monta uma estratégia. Ele monta o que, gente? Estratégia. Diz a Bíblia que ele malhou o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uva. Eu estive em Jerusalém e percebi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu presenciei como funcionava um lagar. E você sabe o que é uma coisa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que safra é assim. Cada determinada época do ano é para uma safra distinta. Vocês concordam comigo? Amém. Como não é tempo de uva, midianita não vai procurar uva no lagar, porque o tempo é de trigo. Gideão pensa consigo: o que é meu eu não dou para vocês, agora eu vou passar a mudar a estratégia, mas não vou entregar de mão beijada aquilo que Deus deu para mim. E eu conquistei com o suor do meu rosto. Será que Deus está falando com alguém aqui? Glória a Deus. Aí ele vai para o lugar certo. Ele se utiliza de um mecanismo diferente para ir para o lugar certo. Deus está usando a minha boca, eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo, que Deus está dando estratégia para algumas pessoas aqui esta noite. Aleluia. Pastor, mas que estratégia é essa? É estratégia de doido, que confunde todo mundo e ninguém entende, mas que dá certo.
Oh, bendito seja o nome de Jesus. É coisa que só Deus e você entende, mas funciona. E ele está descendo pau no milho, lá no lagar, no trigo no lagar. Aí os midianitas passam, levam de todo mundo, mas o dele não leva. Você tem fé para receber o que eu vou dizer aqui, irmãos? Alguém tem fé para receber o que eu vou dizer? Eu estou dizendo para você que quando você se posiciona a estar no lugar que Deus quer que você esteja, o inimigo não toca no que é teu, não há prejuízo nem dano, há prosperidade e visitação de Deus com graça. Você pode adorar ao Deus que está guardando você, sua casa, sua família, para que o mal não te toque. Glória a Jesus. Aí o anjo chega e vê que Gideão está no lugar certo. Nunca existiu lugar santo. O que santifica o lugar é a presença de Deus. Portanto, eu não preciso bater cabeça saindo procurando lugares daqui para lá ou de lá para cá, porque Deus está no mesmo lugar. É a gente que se modifica de ambiente. Deus nunca saiu do trono, Ele está lá sentado no trono. Glória a Deus. Só tem uma coisa: existe alguns lugares onde nós nos posicionamos que agrada tanto a Deus, que Ele também se posiciona em nosso favor nesses lugares. Pastor, como é que eu vou saber onde é que Deus está? Você precisa saber onde é que Deus está. Você precisa saber de verdade se onde você está é onde Deus quer que você esteja. Glória a Deus. Porque quem entra por portas que deveria sair ou sai por portas que deveria entrar, ele se equivoca a sempre estar fora da vontade de Deus. Só que o Gideão, que aprendeu com Deus a estar no lugar certo, lá na frente, quando Deus manda ele ir, ele quer saber se realmente pode sair. Porque tem hora, irmãos, que a gente vai quando é para ficar, e tem hora que a gente fica quando é para ir. Mas o que direciona o lugar onde a gente deve ir ou ficar é o Deus que diz vai ou fica. Porque a nossa vida não é controlada pela nossa própria razão ou pelos sentimentos de emoção que ora vareiam em nosso coração. A nossa vida é controlada por aquele que sabe onde é o lugar que a gente precisa estar. E Deus está dizendo para mim, nem que seja no lugar, vai ser para a glória do meu nome e ali que eu vou te honrar. Pode ser na boca de fumo, pode ser dentro de um terreiro de macumba, pode ser vizinho de um traficante. Se for debaixo do centro da vontade de Deus, lá o traficante se converte, vira pregador, o prostíbulo se converte e as mulheres passam a cantar, porque Deus vai usar você no lugar que Ele tem para você. E eu quero dizer para alguém aqui esta noite, se você está no lugar que Deus quer que você esteja, vai haver prosperidade, bênção, multiplicação e confirmação divina. Mas se não está, corre depressa para o lugar que Deus quer que você esteja, porque é lá que Deus quer você, e é isso e mais nada. Glória a Deus. Ele foi chamado de varão valoroso em primeiro lugar, porque ele estava no lugar certo. Agora é que eu quero ver, vai ter gente que vai dar sorrisinho de lado para ninguém pensar que é com você que Deus está falando. Tem coragem de olhar para o irmão que está do teu lado e dizer para ele assim: e aí, tem convicção que você está no lugar que Deus te chamou para estar? Porque fugitivo de caverna era todo mundo, mas varão valoroso é aquele que estava no lugar que Deus esperava que ele estivesse. Segunda lição. Já estou caminhando para concluir. Já estou atravessando o meio. Já fiz a introdução, a primeira aplicação. A segunda é rapidinho. Ele estava no tempo exato que Deus queria. Não adianta só estar no lugar. Porque tem gente que deveria ir ontem, mas não foi, chegou hoje, estou aqui. Deus disse, não adianta mais, já era para ter acontecido ontem. Só que tem gente que deve ir só amanhã, mas já chegou hoje. Deus está dizendo, está apressado demais. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Amém. Varão valoroso não é aquele que anda aquém ou além do tempo, é aquele que anda no tempo de Deus. Porque se ele vai para o lagar um dia antes, corre o risco de alguém notificar suas ações. Se ele vai um dia depois, corre o risco de perder o produto do seu trabalho, porque trigo tem a hora certa de se debulhar. E Deus está dizendo para você, não se precipite nem se atrase. Aleluia.
Porque eu só vou chamar de pessoas valorosas quem andam no centro do tempo da minha vontade. Glória a Deus. Aleluia. Agora vai apertar um pouquinho, vai engrossar, hein? Tem alguém que gosta de ouvir a palavra de Deus como ela é aqui, gente? Então entenda isso aqui. Eu estive em... Meu Deus, tem hora que a minha mente está dando uns apagão. Gaia, como é que é? Vila Nova de Gaia. E lá eu estive ministrando a palavra para alguns irmãos e naquela noite eu falei sobre o tempo determinado. Abraão passou por ele. Existem situações da vida que não adianta a gente querer antecipar. Não adianta a gente querer se precipitar. Porque a pressa revela duas verdades na nossa existência. Primeira, a pressa revela o anseio pelo imediato. Segunda, a pressa revela o despreparo pelo atraso. Por que você está dizendo isso, pastor? Geralmente pessoas apressadas são assim, irmã missionária. As pessoas atrasadas geralmente são assim. Presta atenção no que eu vou dizer. Ou elas demonstram despreparo pelo atraso, aí se revela a pressa. Ou elas se manifestam com anseio pelo imediato e novamente se revela a pressa. Só que isso aqui é um paradoxo. Vocês estão percebendo que são uma via de mão dupla? São dois extremos completamente diferentes? Sim. Explico já. Quando você revela pressa com despreparo pelo atraso, é porque você anda antes. Fica sempre antes do tempo de Deus. Um exemplo claro, se você deve trabalhar às 8 da manhã, ok? E você levanta às 5 para as 8, significa dizer que você vai sair com pressa. Porque ninguém dá conta de trocar de roupa, escovar o dente, lavar o rosto, tomar café e chegar no ponto para pegar o carro, para ligar o carro, para sair, para chegar na empresa, para bater cartão 8 horas, não dá. Aí você sai naquela loucura do trânsito, você está atrasado, sim ou não? Sim. Antes do tempo. Isso é pressa. Mas pressa no oposto. Pressa porque você revela o despreparo pelo atraso. E o oposto disso, que seria, pastor? O anseio pelo imediato. É quando você deveria alcançar isso lá no futuro, mas está muito precipitado para ter no agora. E o Gideão é alguém que se posiciona na hora certa, porque Deus não chega atrasado e nem adiantado, viu? Eu vou repetir, porque eu acho que eu estou pregando para um povo pentecostal, não é? Deus não chega atrasado nem adiantado, Ele só chega na hora certa. E nessa noite Ele está dizendo para alguém: eu estou chegando para fazer algo grande na tua vida. Abra sua Bíblia aí, por favor. Vai, abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 9. Agora eu quero que vocês leiam. O problema é que esse texto faz uma variação tão grande de traduções. Seria bom que alguém lesse na King James, porque a revista corrigida vai falar sorte, tempo e sorte, ou sorte e tempo. Já a King James vai falar tempo e oportunidade. Quer ver? King James, dá King James. Alguém mais tem King James aí? Na sua aí, ó, se você tem revista corrigida, gente, vocês são... Eu estou maravilhado com essa igreja, meu Deus do céu. No Brasil o povo gosta de ler Bíblia igual vocês, assim, viu? Eclesiastes, não, mas não está em Eclesiastes ainda. Para mim já está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, vocês abriram aí, gente? Amém. Aí vai estar escrito assim na Nova Almeida, na revista corrigida, vai estar escrito, não é do ligeiro a carreira, nem não é assim, nem dos valentes a peleja, não é isso que está escrito aí? E no finalzinho, vai estar escrito, porque o tempo e a sorte pertencem a todos. Isso aí é na revista corrigida. É isso ou não é? O que está escrito no final do versículo 11? Capítulo 9, versículo 11. Revista corrigida. No final está escrito assim, porque o tempo e a sorte pertencem a todos, não é isso? Ok. Aqui na King James, ó. 9:11, ó. Mas que o tempo e a na sua está sorte ou oportunidade? Quem está sorte, levanta a mão. Amém. Quem está oportunidade, levanta a mão. Menos gente, tá vendo? Menos gente com oportunidade. É por isso que eu li na King James, que ela é 1611, é uma tradução mais próxima do original. Na verdade, a palavra sorte significa a mesma coisa, a mesma proposta identificativa, ou seja, é a mesma ideia de oportunidade, porque quando você fala que uma pessoa teve sorte, na verdade ela está tendo uma oportunidade, não é isso? Ok. Então, quando Salomão falou que a todos Deus dá tempo e oportunidade, ele está dizendo o seguinte:
Deus não dá isenção a ninguém. Não existe filho predileto para ele dar oportunidade. E a pergunta que eu lhes faço é essa: por que tem uns que são abençoados e outros que não? Por que tem uns que são prósperos e outros que não? Por que tem uns que têm um ministério bem sucedido e outros não? Porque nem todo mundo aproveita as oportunidades que Deus dá. Coloque a mão no ombro do irmão que está do teu lado. Diga para ele: esta noite é um tempo de oportunidade. Não se atrase, nem se antecipe. Deus vai agir na hora certa. Só quem vai ficar preparado para viver o que Deus tem para fazer na sua vida. Deixa eu ver quem pode adorar ao Deus que faz na hora dele. Há um ditado popular que diz que a sorte ou a oportunidade, ela tem cabelo na frente, mas é careca na nuca. Ou você pega quando está passando, ou fica tentando pegar depois que passou. Há um provérbio chinês que diz que 2 raios não caem duas vezes no mesmo lugar. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Há um ditado nosso, é mineirês esse aqui, que a oportunidade é como um cavalo arriado. Quando passa na porta da tua casa, tu tem que pegar. Se deixar passar, nunca mais vai conseguir alcançar. É assim que Deus está falando na minha boca para a vida de alguém. Se ele chegar hoje como chegou na vida de Gideão, você vai estar vindo com um feixe de trigo nas costas esperando acontecer, ou você já vai ter descido o cacete no trigo e já está em casa querendo fazer pão para comer. Deus está dizendo: não se antecipe, também não se precipite, porque o que eu tenho para fazer na sua vida não foi ontem, nem será amanhã, é no meu tempo, é na minha hora e é do meu jeito. Vou encerrar. O salmista no Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Falou ou não falou? Sim. Hã? Sim. A impressão que se tem, pastora Sayonara, é que o salmista estava com tempo para esperar, né? Às vezes não com pressa não. Só que o salmista no Salmo 70 diz assim: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Foi isso que ele falou? E aí a pergunta que eu faço a vocês é essa: vocês leram os salmos, todos os 2 completos? Deus agiu no Salmo 40, quando o salmista aparentemente tinha tempo para esperar. Deus agiu no Salmo 70, quando declaradamente o salmista está com pressa para receber. E aí a pergunta que eu faço para vocês é essa: Deus já chegou atrasado no Salmo 40 e adiantado no Salmo 70? Não. Me ajuda a pregar, irmão. Seja um profeta de Deus agora para esse irmão que está do teu lado. Diga para ele assim: Deus nunca chegou atrasado, muito menos adiantado. Ele sempre chega na hora certa. Deus não está se atrasando, Deus não vai se antecipar. Deus vai agir na hora certa. Na hora certa Ele salva, na hora certa Ele cura, na hora certa Ele transforma, na hora certa Ele abre a porta, na hora certa Ele traz a providência, na hora certa o reboliço acontece, na hora certa Ele desce, na hora certa Ele trabalha, na hora certa Ele toca, na hora certa Ele levanta, na hora certa Ele restaura. Tem alguém que pode adorar ao Deus que faz na hora certa? Última lição, e eu oro com vocês porque meu tempo acabou e eu tenho que fazer isso em 1 minuto. A primeira é porque Deus achou ele no lugar certo. Você quer ser um varão valoroso? Não ande fora da direção de Deus. Segundo, no tempo certo. Não se precipite nem se atrase. Deus está contando com você para este tempo. Por último, Ele está fazendo a coisa certa. E o que é a coisa certa? Malhar trigo no lagar? A coisa certa é dizer para os inimigos: nem que custe a minha vida, porque ele estava colocando a vida dele, a cabeça na guilhotina. Porque se os midianitas pegassem ele fazendo aquilo, ele ia morrer, não tinha escape para ele. É como se ele estivesse dizendo assim: nem que custe a minha vida, eu não vou entregar de mão beijada na mão dos meus inimigos aquilo que Deus deu para mim. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Temor de Deus! Glória a Deus! Deus mais uma vez está dizendo para alguém: não entregue na mão do inimigo que eu dei para você. Mude as estratégias, crie novos métodos, mas faça a coisa certa.
Pastor, mas como é que eu vou fazer a coisa certa se faltam-me recursos para que eu faça o que precisa ser feito? Eu te aconselho que, como o Mário Sérgio Cortella tem aconselhado tantas pessoas ao redor do mundo com sua filosofia de vida, na ausência de possibilidades para que você faça, permaneça fazendo o teu melhor nas condições que você tem, até que te venham condições melhores e você possa fazer melhor ainda. Deus não quer que você faça além do que pode, mas espera que você faça tudo o que pode. Deus está dizendo para alguém: eu sei o que você é capaz de fazer, e não estou pedindo para que você faça mais do que a tua capacidade, mas eu não aceito menos do que tudo que você tem condição. Então faça a tua parte, não abra mão de fazer o que precisa ser feito. Continue dizendo: eu não abro mão da minha família, do meu ministério, dos meus projetos, dos meus negócios. Eu não entrego na mão do diabo. Eu vou continuar fazendo a minha parte, com a minha pouca força. É no lagar, está todo mundo correndo, mas eu vou fazer. Quem vai fazer alguma coisa para Deus? Quem vai ganhar alma? Quem vai orar para Jesus, batizar com o Espírito Santo? Quem vai evangelizar? Quem vai continuar pregando? Quem vai continuar? Deixa eu ver se tem alguém entendendo o que Deus está falando. Eu estou contando contigo para que tu faça. Pastor, o que eu vou fazer? Não sei. Faz o que Dorcas fez. Pega um novilho de linha, uma agulha e costura. Pastor, eu não tenho o que fazer. Faz alguma coisa, faz alguma viúva, faz um bolinho para o profeta. Não importa, você só não pode ficar sem fazer nada. Deus está contando contigo para fazer alguma coisa. Porque o que diferenciou Gideão dos demais não foi a grandiosidade do que ele fez, mas o diferencial do que foi feito. Todo mundo correu e ele fez alguma coisa. O pastor pregou lá ontem, pastor Hudson. Ele pregou que Esther fez a parte dela. Quando todo o povo ia morrer, ela jejuou, pôs o povo para jejuar e pediu o marido misericórdia pela sua nação. Eu vou falar do Brasil, porque eu sei que aqui tem várias nacionalidades. O Brasil está precisando de você hoje. Aleluia. Estou falando de política, não. Estou falando de princípios do reino de Deus. Para mim, candidata política nenhum está com nada, tanto de um lado quanto do outro. Agora, ideologia de vida, para mim, tem que ser defendida. Glória a Deus. A ou B, para mim, tanto faz. Mas o que A pensa e o que B pensa, aí já me preocupa. Está na hora da gente fazer alguma coisa, nem que seja minimamente só aquilo que está na nossa condição de ser feito. Eu quero tratar com o pastor, eu quero ver se você tem coragem para tratar com o irmão que está do teu lado. Diga para ele assim: varão valoroso é aquele que faz tudo que pode. Pastor, se eu fizer tudo que eu posso e chegar num ambiente em que eu não tenha condições de fazer mais nada, o que eu faço? Se você fizer tudo que Deus quer que você faça, Ele fará por você tudo que você não pode. Porque Deus faz tudo que pode, Deus pode tudo que quer, mas Deus não faz tudo que pode, ok? Deus poderia ter dito assim: quer saber uma coisa? Mata esses midianitas tudo e vou falar que Gideão é um novo líder. Poderia sim ou não? Sim. Ele não é Deus? É. Mas mesmo podendo tudo que Ele quiser fazer, Ele não faz tudo que pode. Tem coisa que Ele deixa para que a gente faça. Então não fique se isentando da sua participação. Porque se Deus não quisesse a tua participação, lá no Éden Ele já tinha excluído Adão. Quem fez tudo foi Ele. Aí Ele chama Adão e diz assim: Adão, eu fiz tudo, mas quer saber de uma coisa? Vou deixar você dominar, governar e pôr nome e liderar. Interessante, sim ou não? Sim. Por que Ele faz tudo, mas dá ao homem o direito de participar naquilo que Ele fez sozinho? Porque Deus é um Deus que nos permitiu participar do seu reino. Então não deixe de fazer a sua parte. Vocês entenderam isso, gente? Vamos orar, porque eu já passei 5 minutos do meu horário, já comigo passou a puxar o meu paletó aqui, de vergonha. Eu empolguei, né, gente? Mas também eu estou me sentindo um pregador internacional. Ó, veja bem, eu preguei com sinceridade, com temor, do fundo do meu coração. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje com essas 3 certezas. Gente, eu não sou pregador de fazer barulho, mas eu sou pregador de conscientizar as pessoas. Que essa comida não seja uma comida que te, sabe, um pazinho para daqui a pouco você estar com fome de novo. Seja uma comida que você venha degustando ao longo dos próximos dias pensando: será que eu estou fazendo a coisa certa, no tempo certo e no lugar certo? Se vocês tiverem, vocês estão guardando isso aqui?
Deus olhará para vocês como pessoas de valores. Glória a Deus. Cadê aquela irmã que cantou lá da Bruxelas, que ela é, né? Irmã, quando você cantou aqui, eu não vou entregar a oportunidade, eu já vou orar, mas eu preciso dizer isso para você. Quando você cantou aqui, o Espírito de Deus ministrou no meu coração. O esforço do deslocamento mostrou para Deus o interesse que você tem em servir. E sabe o que Deus falou para mim? Que Ele está trazendo um tempo em um ambiente em que Ele usará você para a glória do nome dEle. Então fica ligado, porque o que Deus já te deu, o inimigo quer roubar, e Deus está te dando, guarda com carinho. Porque o que eu te dei, eu não dei para qualquer um. E eu vou usar o que eu te dei para envergonhar os teus inimigos. Você pode levantar a sua mão para o céu e orar comigo? Senhor Deus, em nome de Jesus eu ministro a tua bênção sobre a igreja do Senhor aqui nesse lugar. Os teus servos entenderam, ó Deus, que o tempo é esse, o lugar é aqui, e que as pessoas somos nós que o Senhor usará para a glória do teu nome. Deus, nos ajude a termos valor no teu reino. Não nos permita sermos apenas mais um ou mais uma. Nos ajude a sermos pessoas que farão a diferença. Nos ajude a sermos agentes contribuintes da tua vontade. Eu quero ministrar as tuas bênçãos que são eternas e copiosas sobre a vida de todo o teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder dizer aí para pelo menos umas 2 pessoas, diga para ele assim: Deus está contando contigo. Para ser uma pessoa valorosa.